Olá, sejam muito bem-vindos. Março está repleto de configurações astrológicas e movimentos planetários importantíssimos para 2025. E este vídeo especificamente vai falar sobre o primeiro deles, um poderoso eclipse lunar total que vai acontecer agora no dia 14 de março de 2025, dias antes do Ano Novo Astrológico. Mas tem mais coisas. Temos aí Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado, um segundo eclipse no dia 29 de março. Então já deixa aí nos comentários qual é a configuração astrológica, qual é o aspecto astrológico que você gostaria que eu falasse mais aqui ao longo dos próximos vídeos, tá bom? Meu nome é Alex Sprins. Sou astrólogo, professor de astrologia, e hoje então vamos falar sobre o eclipse lunar total do dia 14 de março de 2025. E para isso eu vou colocar aqui alguns slides para ter um entendimento bem legal do que está acontecendo e o que vai rolar a partir do dia 14, tá bom? Vamos lá então. Bom, então esse aqui é o mapa do eclipse lunar. Um eclipse lunar total, onde a Lua em Virgem será eclipsada. Nós podemos ver que essa Lua ela está fazendo uma série de configurações importantíssimas. Ela não está somente oposta ao Sol em Peixes, mas também está oposta a Saturno e Netuno em Peixes. E também está fazendo aspectos de acionamento daquele triângulo entre os planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que estão ao longo de todo o ano de 2025 e metade de 2026 fazendo aspectos poderosos de mudanças transpessoais, ou seja, mudanças coletivas. Então essa Lua, neste eclipse, ela vai atuar como uma disparadora. É como se fosse o arqueiro que está pronto para disparar uma flecha, e essa flecha vai acionar uma série de comportamentos e percepções que até então estavam, digamos assim, ainda em stand-by. Quando falamos da Lua, falamos das nossas emoções, falamos dos nossos sentimentos, falamos da nossa segurança emocional, do nosso passado, dos nossos medos, enfim, daquilo que pode nos acontecer. A Lua está eclipsada e ela está eclipsada no signo de Virgem. Virgem é um signo ligado à ordem, organização, às nossas rotinas, os nossos hábitos. É através de Virgem que nós não só trabalhamos com eficiência, mas também estruturamos toda a nossa rotina diária. E quando a Lua, então, está em Virgem e ela é eclipsada, é como se nós perdêssemos a luz sobre a nossa ordem pessoal, sobre os meus hábitos, sobre a minha rotina, enfim, sobre aquilo que eu estou acostumado a fazer. Seja isso de caráter benéfico, seja isso de caráter até, de certa forma, através dos meus vícios, das minhas adições. Mas o mais importante sobre esses hábitos e essas rotinas que eu estruturo, que eu estabeleço, é que essa também é a forma como eu me conecto com o mundo. Como é que eu realizo as minhas interações sociais e como é que eu estruturo as minhas relações com o mundo exterior, através dos meus contatos, das minhas atividades do dia a dia. E o que estava acontecendo até agora é que os acontecimentos exteriores, os acontecimentos que já estavam sendo disparados no signo de Peixes, com aquele mundaréu de planetas no signo de Peixes, até então não estava nos afetando sobremaneira na nossa forma de agirmos ao longo do dia. É como se aquelas situações externas ainda não estivessem sido assimiladas, ou então que eu, através do meu trabalho, da minha rotina, do meu mergulho
nas coisinhas diárias que eu fazia, não tinha muita consciência ou tentava me blindar com relação a isso que estava acontecendo lá fora. E agora com o eclipse, é como se esta minha salvação ou esta minha fuga de lidar com o meu dia a dia e não deixar que isso interfira neste caos que está acontecendo, não pudesse mais agora ser feito. Então é como se essa lua estivesse agora, então, acionando todo esse processo caótico e criativo do signo de Peixes. E aí, talvez pela primeira vez, a gente percebe que nós não teremos controle sobre o que vai acontecer. Nós percebemos que aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que está acontecendo no mundo como um todo, parece que isso nós não temos mais capacidade de controlar. Esse eclipse ele nos mostra exatamente isso, que o mundo lá fora está incontrolável. E eu, no meu dia a dia, tento ainda manter uma ordem, uma estrutura organizacional capaz de me manter, digamos assim, são. Então, quando eu tenho esse eclipse, mais uma vez, repito, é como se nós perdêssemos a luz sobre esta ordem, esta organização pessoal. E é isso que nós temos que nos atentar para que a gente permita que esse caos ocorra, porque nós não temos controle sobre esse caos, mas que a gente mantenha um mínimo de rumo possível, um mínimo de rotina diária possível, nos alimentando bem, dormindo bem, trabalhando dentro de uma rotina que nos seja salutar e não caótica. O grande segredo de todo esse processo que inicia agora no eclipse, porque um eclipse ele não acontece única e exclusivamente lá no dia 14. Ele vai se refletir ao longo de praticamente todo o período até o próximo eclipse lunar que vai acontecer daqui lá no final do ano. Então, a grande pergunta que nós temos que nos fazer é como manter a saúde mental neste mundo que está caótico. Mas, afinal de contas, que caos é esse? Então, eu queria aqui trazer para vocês uma série de assuntos astrológicos, pontos astrológicos que estão sendo acionados nesse momento e fazer para vocês como se isso fosse uma pintura abstrata. Uma pintura em que, quando a gente olha de perto, não consegue entender, mas quando a gente olha mais de longe, o quadro se torna mais perceptível e melhor de ser compreendido. Então, o que eu vou fazer aqui é tentar ligar esses pontos astrológicos para que a gente tenha esta coerência e entenda exatamente de que caos é esse que nós estamos falando e que nós estamos também, de certa forma, consciente ou inconsciente, percebendo no nosso dia a dia, ok? Bom, o primeiro ponto que é muito importante da gente perceber é que esta lua ela está acionando não só o Sol, Saturno e Netuno lá em Peixes, mas também está acionando este grande triângulo que está se formando e está formado entre Plutão, Urano e Netuno. Esse triângulo tem momentos ao longo desse ano que estarão muito fortes, tem momentos que eles estarão mais distendidos, mas a grande questão é que esse triângulo ele continuará formado até o final praticamente de 2026. E esses três planetas são os planetas transpessoais. E planetas transpessoais lidam com o coletivo, com acontecimentos externos que trazem para nós necessidade de realizar mudanças, e mudanças bastante expressivas. E a palavra-chave que eu trago aqui para esse triângulo entre esses grandes planetas transpessoais é surrealismo.
Eu havia feito um outro vídeo em que eu tinha falado sobre 2025 como um ano louco. Mas eu acho que a palavra-chave surrealista é uma palavra mais adequada, porque o que está acontecendo é algo que é real, mas que a gente não consegue, né, ou então demora para acreditar que possa efetivamente estar acontecendo. E por que eu digo isso? Porque a gente está vendo acontecimentos no mundo que para nós não faziam o maior sentido, né? Ou seja, os Estados Unidos entrando em acordos com a Rússia. Rússia, o arqui-inimigo americano, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o início da Guerra Fria, agora entrando em acordos para, digamos assim, despedaçar outros países como a Ucrânia, né? Então isso tem trazido uma percepção de que, poxa vida, isso aqui é uma coisa completamente nova, uma coisa que não pode ser real, porque afinal de contas os dois países não se dão, né? E agora parece que são os melhores amigos. Outra coisa é com relação, por exemplo, à ultradireita na Alemanha. Foi o partido que, apesar de não ter vencido as eleições agora, na última semana, foi o partido que mais cresceu. E tudo bem, não é uma questão do partido ser de ultradireita, mas a principal líder desse partido, ela é mulher, coisa que a ultradireita não vai muito com isso aí. Além disso, ela é casada com uma outra mulher e esta mulher é estrangeira. Então, isso está completamente fora desta coerência que são os ditames da extrema-direita. Tudo isso é muito surreal, como eu falei. Mas não é só isso. Urano está passando pelos últimos graus de Touro. Logo, logo ele vai estar entrando no signo de Gêmeos. E esse Urano, que já está há bastante tempo no signo de Touro, ele agora, quando os planetas transpessoais saem de um signo, eles abrem efetivamente toda a sombra deste signo por onde eles passaram. E o signo de Touro, ele é um dos signos mais primários que existe no zodíaco. Primários que eu digo no sentido de que a sua energia é uma energia de iniciação, é uma energia mais simples, enquanto que o planeta Urano é um planeta de alta complexidade. E ele, quando sai, então, de um signo primário, de um signo que é mais simplista como o signo de Touro, nós temos esta hipersimplificação das coisas. Ou seja, assuntos complexos, temáticas complexas, temáticas que exigem uma solução muito qualificada, ser tratado de uma maneira simplista e simplória, onde as saídas são extremamente simples e que são compradas por todas aquelas pessoas que não têm grande consciência sobre as suas consequências, só querem saber dos resultados imediatos. E é aí que mora o perigo, porque ideias como o fascismo começam a se tornar, digamos assim, simpáticas. Pessoas começam a assumir suas posições fascistas, que é isso que vai acontecer. Com a saída de Urano em Touro, nós vamos perceber claramente as pessoas que compactuam com as novas ideias uranianas ou aquelas que simplesmente querem que as coisas retornem a um passado que é mais retrógrado. Da mesma forma, nós temos aí a volta, muitas vezes, de uma necessidade ou que a ditadura militar no Brasil seria uma boa ideia. Tudo isso está dentro desta simplificação, hipersimplificação das coisas. Bom, mas tem mais coisas. Aqui também, esse eclipse, ele aciona esta conjunção entre o Sol e Saturno. Saturno com o Sol traz um peso adicional
para a nossa vontade, para o nosso eu. Traz para nós uma percepção de restrição, de limitação, de separação, de sofrimento pelas agruras e pelas dificuldades que estamos vivendo. É como se nós tivéssemos uma percepção de que a realidade realmente se instalou e que esta realidade não é bonita, que esta realidade é uma realidade dura e muito difícil. Um terceiro ponto importante é uma concentração de planetas nos signos de Peixes e Áries. Se a gente for olhar o mapa, nós vamos ver que no signo de Peixes nós estamos com Saturno, Netuno e o Sol. E esses três planetas, eles logo estarão entrando no signo de Áries. Da mesma forma, já em Áries está Vênus e Mercúrio. E esses dois planetas, ao contrário, estão fazendo movimentos de retrogradação a partir do eclipse. Vênus um pouquinho antes, Mercúrio já no ano novo astrológico já estará fazendo esta retrogradação. Então o que a gente pode perceber aqui é que essa energia pisciana ela está sendo transferida fortemente para o signo de Áries, para um outro tipo de energia. E com isso nós temos os nossos sonhos, as nossas esperanças, as nossas ilusões, ou frustradas, ou então uma percepção maior de que a realidade se faz presente. E com isso, o nosso sentimento é um sentimento muito forte e por um período bastante longo de desilusão, de como se os acontecimentos fossem praticamente uma traição àquilo que nós esperávamos deles. E com isso, uma decepção, e uma decepção tão grande que parece até que nós estamos morrendo como coletivo. Essa é uma imagem, muito forte de uma realidade pisciana, onde parece que a humanidade está dentro de um barco, e esse barco está singrando nos mares, um pouco sem rumo, ou então porque as pessoas que estão no timão desse barco são muito loucas, São pessoas completamente despreparadas ou sem nenhum tipo de preocupação com o coletivo, com o povo, com as pessoas mais necessitadas. Toda essa energia entre Peixes, Virgem e Áries faz com que nós tenhamos uma sensação de esgotamento, de cansaço, de desmotivação, porque afinal de contas, todo o nosso trabalho virginiano, todo o nosso esforço dedicado ao dia a dia da rotina, ele se instala e ele tem o alento nos nossos sonhos. Mas a energia ariana faz com que a gente se sinta também agora numa nova energia que nos traz esse esgotamento, nos traz esse cansaço, nos desmotiva de tudo aquilo que nós estávamos até então percebendo ou planejando para a nossa vida. Os nossos sentimentos nesses momentos podem ser como se nós estivéssemos despedaçados, fragmentados, porque esta é a energia pisciana que está rolando nesse nosso caos, neste nosso momento atual. E esta energia vai continuar até que a energia ariana estabeleça esta nova ordem. Áries sempre é o signo que vai estabelecer essa nova ordem, ou vai dar início a esta nova ordem. Isso faz parte dos mitos e dos arquétipos ligados a Peixes e Áries. Essa transferência de energia Peixes-Áries, ou seja, deste caos, dessa desfragmentação para esta nova ordem e esta nova organização, reflete muito ao arquétipo e ao mito de Marduk, um deus babilônico, um herói, um guerreiro que luta e mata os deuses que foram originados pelas águas salgadas e doces dos rios e dos mares. Então, este é um exemplo de toda essa energia que está acontecendo, e este herói, esse guerreiro, vem para compor
uma nova ordem, um novo ordenamento para aquele ambiente. Um outro mito que nós podemos ligar muito a esta transição de Peixes para Áries é o mito de Dionísio. Dionísio é Baco, o deus do vinho, mas também o deus das festividades. Dionísio é um deus altamente ligado ao signo de Peixes. E a sua história mostra que em determinado momento ele foi morto pelos seus próprios seguidores, e não somente morto, mas ele foi completamente despedaçado. E aí Atenas, uma deusa também ligada ao signo de Áries, uma deusa guerreira, resgata o coração de Dionísio e o leva até Zeus para que ele possa reconstruir e fazer com que Dionísio renasça. Então, esses dois mitos remetem muito a essa transição do que nós estamos vivenciando agora. E a grande pergunta é: vamos naufragar? Nós vamos coletivamente sucumbir a todo esse acontecimento? Bom, coletivamente talvez nós estejamos num momento muito difícil, mas a ideia aqui é que com esse eclipse nós podemos perceber também que esta salvação a nível coletivo, ela primeiro passa por uma salvação pessoal de cada um de nós. Áries nos mostra que se nós queremos nos salvar, nós precisamos primeiro nos salvar a nós mesmos. Aqui é muito esta forma de, primeiro, antes de resolver as questões do mundo, antes de resolver todos esses problemas mundiais, vamos primeiro tentar resolver os nossos próprios problemas. Tentar estabelecer a ordem primeiro na nossa rotina e na nossa consciência pessoal. Então aqui funciona muito como as emergências no avião, em que primeiro a gente coloca a máscara em nós, para depois colocarmos a máscara em outros passageiros, em outras crianças, em outras pessoas mais necessitadas. Né? Isso se faz através de Urano. Urano está num aspecto de trígono com a Lua. E isso nos remete a uma percepção maior de consciência. Ainda mais que esse Urano agora entra no signo de Gêmeos, um signo que é um signo de ar, um signo que traz uma maior consciência lógica e racional para estes acontecimentos que estão acontecendo nesse momento. Resumindo tudo isso que eu estou querendo trazer para vocês, esse eclipse nos traz uma necessidade de entender que, mais importante do que se desesperar com o caos que está acontecendo lá fora, mais importante é nós entendermos que também precisamos mudar hábitos, estabelecer novas rotinas. Este é o momento de que nós fazemos isso, não talvez até de uma forma consciente, mas até através da nossa própria inconsciência, trazer rotinas e hábitos novos para o nosso dia a dia. Nós precisamos deixar o caos acontecer, porque nós não temos como controlar esse caos. Nós não temos como controlar as coisas que estão acontecendo no mundo afora, porque elas estão acontecendo e elas vão acontecer, porque esses planetas transpessoais, eles estão, todos eles, agindo em conjunto nesses próximos 2 anos, 2025 e 2026. Então, o que nós precisamos fazer, o grande recado, a grande saída, é que nós continuemos fazendo as nossas rotinas, continuemos comendo, dormindo, comendo bem, dormindo bem, né? Estabelecendo uma saúde e uma rotina pessoal saudável, para que a gente possa sobreviver a todo esse caos e tenha energia suficiente para entender e perceber esta nova ordem que virá depois disso. Ao longo desse momento, o importante é nos mantermos
saudáveis, sãos, de consciência e de físico. Deixe as coisas acontecerem, mas mantenha e estabeleça a sua sanidade mental e física, tá bom? Esse é o recado que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo do eclipse. Agora, uma coisa também importante é onde é que esse eclipse irá acontecer no seu mapa astrológico. É naquela casa onde ele está ocorrendo, em que você talvez precise estabelecer maiores rotinas, melhores hábitos e perceba com maior clareza também aquilo que você precisa corrigir e mudar como hábito, ok? Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu também queria falar um pouquinho sobre o ano astrológico de 2025. O ano astrológico, ele, como vocês sabem, ele não acontece lá no dia 31 de dezembro. Ele acontece no início, quando o Sol entra no signo de Áries. Isso vai acontecer agora no dia 20 de março. Então eu queria já deixar aqui um convite especial para vocês. Claro, eu vou anunciar ainda, mas nós vamos ter um ciclo de palestras com vários astrólogos convidados. Isso já é, digamos assim, uma rotina que eu estabeleço ao longo de cada ano astrológico, de trazer convidados para falar para vocês sobre as percepções deles do novo ano astrológico. Então, a semana ali que culmina com o início do ano astrológico terá uma série de palestras com esses meus amigos, esses grandes amigos convidados, e você, mais do que eles, ainda está também convidado para participar. Eu ainda vou anunciar, vou deixar para vocês todas as informações de quando isso vai acontecer e como vai ser, tá bom? Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, obrigado aí pela participação. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, porque é muito importante para o andamento aqui dos nossos trabalhos astrológicos, tá bom? Um abraço então, até mais, tchau, tchau.